Você já se perguntou por que a imagem de Baphomet se tornou tão poderosa, mesmo sendo uma figura que nunca existiu na antiguidade, nunca apareceu na Bíblia e nem era considerada um demônio até pouco mais de 150 anos atrás? Como uma ilustração criada por um ocultista francês se transformou em símbolo global de rebeldia espiritual, rituais satânicos, músicas, filmes e movimentos anticristãos? Porque a história de Baphomet não é sobre um ser, é sobre um engano tão bem construído que convenceu o mundo inteiro. E o que você vai descobrir agora é tão diferente do que você ouviu até hoje, que talvez mude a forma como você enxerga qualquer símbolo ocultista. A palavra Baphomet surge pela primeira vez no século XIV, durante a queda brutal dos Cavaleiros Templários. Não em rituais, não em livros de magia, não em textos místicos. Ela aparece em confissões arrancadas sob tortura por inquisidores que queriam destruir a ordem a mando do rei Filipe IV. Endividado e desesperado, o rei precisava transformar os templários em inimigos da fé para justificar sua destruição. Foi então que surgiu a acusação. Eles adoram um ídolo chamado Baphomet. Mas os registros mostram um detalhe crucial. Nenhum objeto foi encontrado. Nenhuma descrição coerente surgiu. Cada templário, torturado até quebrar, dizia algo diferente. Em outras palavras, Baphomet não tinha forma, não tinha rosto, não tinha existência concreta. Era uma invenção política, não espiritual. Alguns estudiosos acreditam que Baphomet era só a deturpação medieval de Maomé, ou seja, acusação de heresia islâmica. Outros dizem que pode ter sido apenas ruído linguístico, mas historicamente não existia entidade nenhuma. O nome nasceu como arma, não como ídolo. Depois da queda dos templários, a palavra Baphomet virou sombra. Não havia doutrina, culto, templo ou relato. Mas, como todo mistério que envolve poder e segredos, a imaginação medieval começou a preencher lacunas. Artistas da época tentavam representar o que achavam que poderia ser esse tal ídolo dos templários. Mas as imagens eram aleatórias. Cabeças humanas, crânios, criaturas sem contexto, animais estranhos. Nada consistente, nada tradicional. Até este momento, Baphomet ainda não era a figura com cabeça de bode que conhecemos. Essa imagem nem existia. Foi somente no Renascimento, quando o interesse por magia, alquimia e símbolos herméticos ressurgiu, que alguns esotéricos voltaram a mencionar o nome. Mas mesmo assim, ainda não havia aparência definida. O nome Baphomet era um conceito vazio, e vazio demais para continuar assim. É só no século XIX que o mundo conhece o Baphomet de cabeça de bode, o mesmo reproduzido hoje em capas de álbuns, filmes de terror e rituais. Esse Baphomet tem um pai claro, Eliphas Lévy, ocultista francês. Em 1854, Lévy publica sua obra Dogma e Ritual da Alta Magia, e nela desenha a famosa figura: cabeça de bode, asas, tocha entre os chifres, corpo humano, seios femininos, cascos, símbolo do pentagrama, e o gesto das mãos, o alto e o baixo. Mas aqui está a revelação central. Lévy não acreditava que aquilo era um demônio. Ele criou a imagem como símbolo filosófico, representando equilíbrio entre opostos, masculino e feminino, luz e trevas, bem e mal, espírito e matéria. Era uma metáfora, não um espírito real. Mas como acontece com todo símbolo poderoso, ele escapou das mãos do Criador. Quando Aleister Crowley adota a imagem no início do século XX, Baphomet se transforma em arquétipo de magia, transgressão e rebeldia espiritual. Depois disso, movimentos ocultistas, grupos anticristãos, músicos, artistas e até protestos políticos passam a usar a figura como símbolo de oposição ao cristianismo. E assim, uma ilustração feita em 1854 é confundida com entidade milenar, sem nunca ter sido. A Bíblia nunca cita Baphomet, nunca, nem como demônio, nem como ídolo, nem como criatura espiritual. A palavra não existe nas Escrituras. A figura híbrida também não. O bode humanizado não faz parte de nenhum relato bíblico, mas a Bíblia fala sobre três coisas que se conectam diretamente com o problema espiritual do símbolo. De Êxodo a Romanos, a Bíblia mostra que o ser humano cria imagens para representar aquilo que não compreende. O problema nunca é a escultura, é o significado que lhe é dado. A Bíblia descreve demônios como seres espirituais, não criaturas metade humanas e metade animais. A iconografia híbrida vem da
arte humana, não de revelação espiritual. De Gênesis ao Apocalipse, o inimigo sempre tenta seduzir através de sabedoria secreta, iluminação alternativa, caminhos ocultos. E é aqui que Baphomet se encaixa, não como ser real, mas como símbolo da inversão espiritual. O perigo não está no desenho, mas no que ele representa para quem o adota, porque quando um símbolo passa a personificar rebeldia divina, ele se torna ferramenta, não pela sua forma, mas pela sua função. Agora que você sabe que o nome nasceu de tortura, a figura foi inventada em 1854, o ocultismo a distorceu e que a Bíblia nunca menciona Baphomet, fica a pergunta: quantos outros símbolos você acredita serem antigos ou demoníacos, mas que na verdade são criações humanas com propósito completamente diferente? Se uma ilustração moderna conseguiu enganar o mundo inteiro por mais de um século, imagine quantas outras histórias espirituais foram manipuladas, distorcidas ou reinventadas ao longo da história. Se você quer descobrir esses segredos, desmascarar símbolos, entender mitos e encontrar a verdade por trás do oculto, inscreva-se agora no canal. As próximas revelações vão te surpreender.